Olá, meus caros, como estamos? Hoje eu estou trazendo um jogaço para vocês, mas antes disso, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Há um tempo atrás eu comecei a fazer lives na Twitch. Não tinha muita experiência nenhuma. E fui dando as caras até ter uma desenvoltura para poder conversar com o público. Como todo mundo faz lives, começa a se desenvolver a sua imagem para conversar com o seu público. Tem alguns jogos que eu joguei bastante. Os jogos da série Fallout, os jogos de Skyrim, os jogos retrô, os jogos antigos de Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, Sega Saturn e outros jogos. E os jogos da série Souls, como Dark Souls 2. Eu comecei a jogar Dark Souls 2 porque ele tinha os chefes mais fáceis se comparados aos dos outros jogos da série Souls. Mas isso não deixou de ser difícil. Tive que engolir meu orgulho e entender que eu era só mais um jogador jogando Dark Souls, que não fazia tanta diferença assim comparados aos outros jogos da série Souls. Tive que ter paciência, humildade com minhas falhas, aprender a engolir o meu orgulho, receber as derrotas, até aprender o padrão dos inimigos. Não poderia me apressar. Teria que ir na maciota para derrubar meus inimigos. Depois de um certo tempo, eu descobri qual era o lance interessante do jogo. Descobri que a fandom de Dark Souls não gostava tanto do Dark Souls 2, se comparado aos outros jogos, devido às lores, à mecânica do jogo e principalmente a alguns desenhos de cenários que tinham aqui do Dark Souls 2. Em certos mapas apresentavam alguns bugs que afetavam na mecânica do jogo. Enfim, uma das coisas mais importantes que eu percebi da série Souls, que é a que, de certa forma, chama mais atenção, é seu combate. A mecânica de combate da série Souls é tão importante que, de certa forma, influenciou e reformulou os jogos da atualidade. Muitos foram influenciados pelas mecânicas de combate da série Souls, como rolamento, a física dos personagens, a física dos golpes e coisas do tipo. É interessante perceber que para cada arma existe um moveset, uma forma de mover com uma arma selecionada. Tem armas que estão na maioria dos jogos da série Souls. Algumas delas são a Great Sword, baseada na arma Dragon Lancer usada por Guts em Berserker, que na série Souls é bem carimbada. A outra arma é a Zenhander. Eu usei muito essas armas e um escudo de corpo para enfrentar alguns bosses de Dark Souls 2. Um exemplo deles é o Demônio da Fornalha. Os inimigos de Dark Souls 2 também são bem cadenciados, quer dizer que tem um movimento coordenado de ataques. Se você prestar muito bem, isso aos poucos vai parecer mais informativo, mais claro para você. A partir daí, você começa a desenhar em sua mente o que iria fazer com seus inimigos. Comece a testar algumas armas, testar seus movesets, testar o time de ataque, a distância entre você e seu inimigo, até você se encaixar com alguma arma que o satisfaça. Depois de aprender o moveset, então você vai aprender que cada habilidade do status irá influenciar em seu jogo. Força, vitalidade, estamina, resistência, inteligência, fé. Cada uma haverá de influenciar e ter um certo habilidade para o seu combate. A força influencia no dano com armas pesadas, a destreza influencia com armas mais rápidas, com arco, a fé influencia em magias de milagre, a inteligência irá influenciar em magias normais, piromancias. A inteligência e a fé poderá usar juntas as magias de heresia. As demais habilidades, como vitalidade, resistência e estamina, irá influenciar de outra forma. A vitalidade aqui irá
e dará a capacidade de carregar peso, capacidade de se defender também. Quanto mais pontos você tiver dentro da capacidade de vitalidade, você poderá se movimentar no jogo, poderá rolar, poderá se esquivar e poderá saltar. Se tiver pouca vitalidade, você irá rolar com dificuldade, não conseguirá aparar os golpes do inimigo direito e seus saltos serão curtos. Preste bem atenção para o movimento de acordo com sua pontuação em vitalidade. Se você tiver mais pontos, irá esquivar, aparar golpes, rolar e saltar com mais capacidade. Para vocês entenderem como essa habilidade é importante, ela influencia também em outras habilidades durante o jogo. A gente precisa entender que a movimentação aqui é o principal fator na física do jogo. Você pode perceber através dos slots que você usa em seu inventário e cada um poderá influenciar no peso do personagem. Digamos que você comece aí com 60 pontos de peso em vitalidade. Chegando próximo aí de 70 pontos de habilidade em vitalidade, você poderá ter por volta de 120 pontos, aumentando mais ainda a capacidade de usar armas e armaduras pesadas. Isso influencia também nos seus ataques durante o combate com inimigos, dando mais ainda a capacidade de usar armas e armaduras pesadas. Isso influencia também nos seus ataques durante o combate com inimigos e os bosses do jogo. Você pode perceber que algumas armaduras influenciam no seu peso. Por exemplo, a armadura de Ravel, a armadura do Cavaleiro Cebola ou a armadura do Demônio da Fornalha são bastante pesadas. E por ser bastante pesadas, elas também têm boas habilidades, que vale a pena você gastar em vitalidade. Outra habilidade importante em Dark Souls 2 é a resistência. Aqui ela ganha uma grande importância se comparado à habilidade em Dark Souls 1. Ela oferece a agilidade, ou seja, a velocidade para se movimentar no cenário. A cada ponto que vai te fornecer mais velocidade para movimentar, correr, rolar e saltar. A destreza influencia na velocidade também. Para se movimentar, para saltar, para rolar. Você vai precisar de pontos dessas habilidades. Destreza, vitalidade e resistência. O peso, como eu já disse há um tempo atrás, pode limitar ou aumentar a capacidade dos saltos. O rolamento depende também dessas habilidades de vitalidade, destreza e resistência. Dependendo da pontuação e combinação entre essas habilidades, você irá rolar com mais tranquilidade contra os ataques dos inimigos, entre as armadilhas e no cenário. A partir daqui, você já entende como funciona a movimentação do jogo e o quanto é importante você saber montar uma ficha aqui do personagem de Dark Souls 2. Com esses dados, você já pode começar o jogo Dark Souls 2. Certo. Então, vamos entender a história do jogo. Os jogos da série Dark Souls não têm uma história clara. A maioria das vezes você vai entrar em um cenário, passar por todo ele e não vai ver a história do jogo. Você precisa ir coletando com os personagens que estão à sua volta para entender o que está acontecendo sobre aquele cenário onde você está. Por muitas vezes, ao você passar por um certo cenário, você poderá conversar com os NPCs dentro do cenário que você está ou no cenário principal chamado Majula, onde você encontrará os vendedores, a Esmeralda Herald e os principais treinadores de habilidades que tem aqui no jogo. E muitas vezes também você irá ver parte dessa história no cenário do jogo ou em textos e recordações dos personagens que estão à sua volta. Eles irão falar, como em seus textos também, sobre o passado
e o conflito que o rei Vendrick viveu para poder manter seu reino reerguido. Sendo assim, vamos à história do jogo. O jogo começa quando você é acordado de um sono profundo. Você percebe que tem a sua forma a de um morto. Seu personagem é um amaldiçoado, vivendo entre a vida e a morte, tendo às vezes formas de um homem normal ou as formas de um morto ou de um Hollow. Você é guiado até a Emerald Herald e ela vai te informar que precisa encontrar com o rei para poder tirar essa maldição que está sobre o nosso personagem. Para que você encontre o rei, você precisa recolher muitas almas, fortalecer seu personagem até chegar à presença do rei. A partir daí, você descobre que no reino de Drumlake, quem está no castelo principal é a rainha Nashandra. E ela diz que o rei não está aqui no castelo Drumlake. Para isso, você precisa descobrir o paradeiro do rei. Através das informações que tem no reino, você irá ser informado de que houve uma grande batalha entre gigantes e a guarda do rei, com seus construtos também. Construtos criados por Aldia, o irmão do rei, arquiteto principal da guarda do rei. Parte desses construtos foram construídos para servir de guarda contra os gigantes que iriam ameaçar o reino de Drumlake. O rei percebeu que, além dos gigantes, ele sentia uma ameaça de alguém que estava perto do seu reino. Ele suspeitava que a sua rainha era, na verdade, uma cria das profundezas, que poderia tomar conta do trono do rei. Fora isso, em seu horizonte ele percebia que existia uma maldição que estava tomando conta de seus súditos e poderia tomar conta dele também. Essa maldição, se não transformava as pessoas em mortos, aos poucos iria fazê-las sucumbir diante da maldição, deixando que elas deixasse de ter sua força de vontade e aos poucos fossem tornando em mortos. Nashandra estava influenciando na queda do reino, na invasão dos gigantes e na maldição de seus súditos. Então, para poder enfrentar Nashandra, o protagonista precisa resgatar as memórias do passado para descobrir como enfrentar Nashandra. O jogo tem uma grande diferença diante dos outros jogos. Aqui os construtos de Aldia e o cenário da Fornali e outros cenários serão divergentes diante dos outros jogos da série, o que fez divergir nos gostos dos fãs da série Souls. Mesmo assim, não deixou de ser um bom jogo. Enfim, tem muitas coisas que podemos explorar dentro de Dark Souls 2. Mas, por enquanto, é isso. Agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.